Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades. Meu nome é Lucas Casagrande, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje serei o seu apresentador. Você pode nos acompanhar na Grande Recife no 99.9 FM ou pelo site radio.ntvru.fpe.br ou, caso prefira, nos melhores agregadores de podcast. Hoje temos conosco Marcelo Prates, doutor em Inteligência Artificial, cientista de dados e artista generativo. Vamos conversar sobre as novas possibilidades da intersecção da computação com a arte, novas formas de artes e problemas que delas podem surgir. Marcelo, seja bem-vindo ao programa Realidades. Você trabalha com arte generativa, mas o que seria isso exatamente? Então, quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com você sobre esse assunto que me interessa bastante. Então, vamos começar, de repente, tentando explicar, né, o que é o conceito de arte generativa, né, que é um termo bastante novo, né, mas ele basicamente diz respeito à possibilidade de usar a programação, né, código de programação, como uma ferramenta dentro do teu processo artístico, né? Então, é basicamente produzir arte a partir de código de programação, né? Pode ser somente a partir do código, ou pode ter algum tipo de intervenção manual, ou misturado com algumas outras coisas, né? E ele é, digamos, agnóstico com relação à mídia final, assim, então pode ser tanto áudio, quanto vídeo, quanto alguma coisa gráfica, né? Então, as possibilidades são ilimitadas, mas o que realmente define é tu usar a programação como ferramenta. Que legal. As novas possibilidades com arte a partir da computação, elas não são de agora, né? Quer dizer, desde a época que o pessoal programava em cartões, eles tentavam fazer coisas interessantes a partir disso. Eu lembro que na década de 90 teve uma febre das artes feitas em ASCII, que eram basicamente caracteres, não sei se essa é uma boa definição, né? Mas caracteres que eles usavam para graficamente desenhar coisas, né? E assim por diante. Que tipo de arte que a gente vê hoje mais generativa que tu considera interessante? Sim, é interessante isso que tu falou, porque a história da arte generativa, ela vem provavelmente desde os anos 60 ali, né? Então, tem os primeiros pioneiros ali que começaram a desenvolver trabalhos de mistura entre, né, computação e arte, alguns até que fizeram isso antes da possibilidade de ter acesso a um computador. Então, eles escreviam o algoritmo e implementavam na mão, assim, né? Faziam manualmente, né, o algoritmo funcionar. É uma coisa que tem evoluído desde lá, né? Então, acompanhando o desenvolvimento tecnológico da própria computação, né? Então, a gente, em determinado momento, passou a ter acesso a placas gráficas, o pessoal conseguiu começar a fazer coisas 3D, e hoje em dia a gente está num momento que eu diria bastante rico dentro dessa área da arte generativa, porque tem muitas tecnologias novas que estão surgindo, né? Uma delas a própria inteligência artificial, e também porque o campo da arte generativa como um movimento, ele passou a ganhar visibilidade de uns anos para cá, né? Acho que daria para citar uma linguagem de programação que se tornou bastante pivotal, assim, nessa popularização da arte generativa, que é o Processing, né? Foi uma linguagem de programação que foi desenvolvida por um pessoal do MIT, que tem o propósito de facilitar essa comunicação entre o mundo da arte, do design e a programação. Então, é uma linguagem com vários recursos que são mais simples, assim, e que foi pensada para ser acessível para artistas e para designers, né? Enfim, hoje em dia tem muita gente explorando essa intersecção entre a arte e a inteligência artificial, né? Então, a gente pode falar um pouco mais disso depois, né? E até rola uma certa confusão com relação ao termo, né? Tipo, muitas vezes eu falo de arte generativa, me descrevo como artista generativo, e as pessoas já conectam isso com IA generativa, né? Que são esses modelos que produzem texto ou imagens, né? A partir de algum tipo de entrada, né? Mas são conceitos diferentes, né? Eu diria que a arte generativa, ela é mais abrangente do que a IA generativa, né? A IA generativa seria um
um subgrupo da arte generativa. Sim, até onde eu entendo, então, a arte generativa, ela pode ser tanto a pessoa programando, de fato, o que vai sair como a saída, né, como a arte final, como programando também vamos dizer assim, uma inteligência artificial, ou mais ou menos artificial, dependendo, mais ou menos a inteligência, né, dependendo do nível da programação, que vai criar artes de uma forma mais ou menos autônoma, é isso? Isso, até daí tu pode acabar entrando numa discussão meio filosófica, assim, né, de filosofia da arte, ou sei lá, sobre até que ponto determinados usos que se faz da IA no processo artístico realmente entraria dentro do que pode ser considerado arte generativa, né? Tem uma artista que é uma pioneira da AI Art, né, arte de inteligência artificial, chamada Helena Sarin, que eu gosto de citar sempre porque eu acho que ela faz uma reflexão muito interessante sobre esse espectro que existe, né, das várias gradações do quão dono tu é do processo artístico que tu está fazendo, conforme tu usa essas ferramentas que automatizam muita parte do processo, né? Então ela cita o exemplo assim de que tu vai usar inteligência artificial no teu processo artístico, existe a possibilidade de tu, sei lá, desenvolver o modelo matemático por trás do negócio que tu está usando e programar e desenvolver o teu próprio dataset, né? Coletar o teu próprio dataset e treinar, né? E gerar, né? Então daí tu é dono completamente de tudo, né? E daí tem o caso de, tu pega um modelo que já está, né? O modelo foi desenvolvido por outras pessoas, mas tu treina num dataset que é só teu, daí tu é um pouco mais dono, etc. E ela vai fazendo vai colocando esses pontos num espectro até chegar no extremo oposto, em que tu é o menos dono possível da arte que tu está produzindo, que ela chama de press a button, né? Aperta um botão, que é nada é teu. Só pegou um negócio da internet, daí tu aperta um botão e sai alguma coisa ali, né? Então daí é discutível até que ponto isso seria arte generativa, porque tu é um pouco mais o usuário de um software que foi desenvolvido por outras pessoas do que um artista programador, né? Sim, hoje se popularizou muito aqueles sites que tu escreve lá assim, faça um desenho de uma pessoa como se fosse Van Gogh, né? E aí o site faz para ti, né? Mas na verdade a tua capacidade artística ali, ela é muito limitada àquilo que foi programado por trás, né? Sim. E além disso, assim, exatamente, os dados, né? Ele está puxando dados de terceiros, né? Então, seja do Van Gogh, seja de pessoas intérpretes do Van Gogh e assim por diante, né? O que acaba gerando também uma certa... Eu tenho uma impressão, não sei se é um preconceito, porque preconceito eu acho que é uma palavra ruim para isso, né? Mas uma impressão de que qualquer arte que seja feita por computador é uma falsa arte, né? Ou é uma arte menor, ou então é uma arte falsa, alguma coisa assim, né? Quando na verdade a gente tem várias dessas gradações, assim, né? Até o cara que de fato faz toda a programação, que de fato ele é um artista, de fato ele está fazendo todo o processo, né? Sim. É interessante isso que tu falou, né? Só se me permitir um comentário, porque eu falo muito desse lugar de uma pessoa, né, da minha trajetória, que eu faço arte generativa desde 2015, né? E eu percebo muito, assim, né? Tipo, conversando com as pessoas, vendo as reações que as pessoas têm a todo esse desenvolvimento da IA generativa e tal, de uma espécie de... Eu sinto que esse pessoal, de certa forma, tá meio que traindo o movimento, assim, né? Porque eu sinto que era um movimento legal, que as pessoas tinham interesse. Claro que sempre houve esse tipo de reflexão, assim, de tipo, até que ponto tu é realmente o artista se tu tá automatizando parte do processo. Mas eu acho que esse processo todo da IA generativa e do jeito que ela tem sido usado, eu acho que acaba trazendo uma fama ruim para a arte generativa como um todo, né? E eu acho que é interessante a gente fazer essas reflexões e entender que tem muito mais tipos de arte que podem ser feitos com computador do que, sabe, nem tudo é tão, sabe, tão frio quanto o que é feito com inteligência artificial, né? Tipo, tem um monte de gente fazendo várias coisas diferentes, assim, e num certo nível, quando envolve programação, claro que num certo nível, acho que tu sempre pode fazer essa discussão de, tipo, tu nunca é dono de 100% do que tu tá usando, né? Se tu for chegar no limite, tu não é dono do computador, se não foi tu que criou o computador, né? E eu acho que esse negócio da arte generativa, ele acaba meio que distorcendo algumas barreiras
que são um pouco mais claras no processo artístico tradicional, porque no processo artístico tradicional as tuas ferramentas vão ser lápis, pincéis, coisas assim, e no nosso caso é meio que uma coisa que tu está construindo a tua própria ferramenta e fazendo alguma coisa com ela, né? E daí, às vezes, não fica claro exatamente qual é a barreira entre a ferramenta, a arte e o artista, né? Mas, né, só para fazer essa reflexão, né? Pois é, e na comunidade do pessoal que produz arte generativa, essa discussão, ela tem se encaminhado para algum nível ou não existe um consenso sobre isso? Não existe um consenso, existem essas discussões, assim, eu tipo, já participei de algumas delas, tanto na gringa quanto aqui, né? Eu acho que essas discussões, eu sinto que elas estão um pouco mais avançadas na gringa, talvez, mas não existe um consenso e eu também não tenho as estatísticas aqui para comprovar, né? Nunca fui atrás de fazer isso, mas eu sinto um pouco, recentemente eu tenho sentido um pouco que talvez tem um pessoal, né? Eu incluso, que sempre foi meio crítico a essa onda da IA generativa dentro da arte generativa e dos NFTs também. E eu sinto que no primeiro momento parecia que a gente ia ganhar aquela batalha e agora eu tenho sentido que a gente perdeu, né? Tô meio que amargando um pouco essa derrota. Eu sinto que essas tecnologias, ou o uso que se faz dessas tecnologias, parece que cavou um espaço dentro do meio da arte generativa, até por um motivo muito óbvio, que é que a IA generativa e os NFTs, os dois combinados, eles criam uma possibilidade de uma fonte de renda para artistas generativos que não existia antes. Então é difícil de largar, né? Com certeza. Bom, e Marcelo, assim, a questão de como é que funciona para uma pessoa começar a fazer esse tipo de arte, né? Porque eu entendo que existe um certo limite, uma certa barreira, né? Que a pessoa precisa entender de programação, ela precisa entender minimamente como é que funciona a lógica de programação, né? Acima de tudo. E o que limita bastante a capacidade das pessoas de produzirem. Eu não sei o que te parece isso. Sim, isso acho que é uma discussão bem interessante e que tem sido importante para mim recentemente, porque enfim, eu já tive a experiência mais de uma vez de ministrar cursos e palestras sobre arte generativa para um público geral, assim, não para um público de programadores, né? E muitas vezes quem tem interesse nisso são pessoas da área artística, né? Que tem isso, parece bem comum, assim, pessoal das artes que se interessa por essa intersecção de arte e tecnologia e quando fica sabendo da existência de arte generativa quer muito aprender. E existe uma barreira, né? Tipo, nos cursos que eu dei, né, a gente buscou ser o mais didático possível e tal, mas claro que existe um investimento de tempo que a pessoa precisa fazer para conseguir se familiarizar com conceitos de programação e aprender a linguagem e tal. Então, existe uma certa barreira de entrada, e o que eu tenho tentado construir, assim, né, vou tentar né, coesionar um grupo ainda esse mês para começar a explorar a possibilidade da gente contornar essa barreira e conectar artistas programadores e artistas não programadores para fazer colaborações, né? Então eu acho que talvez isso possa ser um primeiro passo, assim, né? Eu acho que é meio limitante essa barreira e, né, as pessoas não têm tempo necessariamente para conseguir investir tanta energia assim em aprender programação. Mas eu queria dizer também que, né, não quero que ninguém fique intimidado, é uma coisa que eu acho que o Processing, né, que é essa linguagem que eu comentei, ele é bastante acessível, né, comparado com outras linguagens de programação. Primeiro porque tu consegue rodar no browser, né, tem o site openprocessing.org, tu consegue abrir imediatamente ali como se fosse um Google Docs, assim, né? Só que é um negocinho que tu escreve o código e ele já roda para ti, tem alguns templates que tu pode trabalhar, e como é uma coisa muito visual, tu tem um retorno imediato do que tu tá fazendo, né? Então eu sinto que é bastante didático, assim, ajuda bastante a aprender. E, enfim, eu acho que tem uma discussão também, né, que a gente tava falando junto antes da gravação também, sobre essa coisa, uma espécie de... Parece que quanto mais a pessoa tem limitação técnica no que diz respeito à programação,
maior é a tendência ou mais interessante fica para essas pessoas usar tecnologias que automatizam muito mais do processo do que o Que seria o médico. caso daquele exemplo que eu citei do cara que coloca num site que faz IA automático lá, desenha uma pessoa como se fosse Van Gogh, uma coisa assim, né? Isso, exatamente, né? Quer dizer, que é aquele, né, aquela coisa que eu estava falando da Helena Sarin, né? Do apertar o botão, né? E eu acho que isso é uma coisa muito interessante a gente pensar, porque existe uma narrativa que eu tenho tentado questionar, né, contestar nos diálogos que eu faço com a comunidade de arte generativa, que é uma narrativa do pessoal dos proponentes da IA generativa, né, de que essas ferramentas elas democratizam a arte, né? E eu acho que é uma reflexão interessante que a gente pode fazer, assim, porque até que ponto tu está realmente democratizando a arte se o papel da pessoa acaba sendo limitado ao de um usuário, né? E com isso, claro, eu quero fazer um adendo aqui, né? E dizer que eu não quero deslegitimar completamente o valor artístico de uma pessoa que, por exemplo, entra num site desse do Stable Diffusion, que é um negócio que muita gente está usando, que é aqueles programas que tu escreve um texto, né? Tu descreve assim, eu quero uma árvore e uma pessoa sentada debaixo da árvore no estilo do Van Gogh, alguma coisa assim, né? Tem muita gente que assim, dedica muito tempo no seu processo artístico a conseguir desenvolver esses prompts, né, que é o texto que tu manda, de uma maneira que tu consiga gerar um resultado com um estilo muito específico, né? Então, tem toda uma, digamos, uma área, assim, né, da arte generativa ou da AI art que eles chamam de prompt engineering, né, que é engenharia de prompt, que é como conseguir fazer os resultados, né? Não é uma coisa simples, né? E aí várias pessoas argumentam que isso em si é uma arte, né? Isso em si, né? Só que a tua ferramenta é tão grande, tão poderosa, que o que sobra para ti é descrever exatamente o que tu quer, né? Enfim, é uma reflexão interessante, mas... Me parece claro, continua sendo arte, ou em algum nível isso é arte, mas é uma perda de autonomia nas capacidades artísticas, né? Porque, Sim. de fato, o grande poder de capacidade artística está na ferramenta, né? E não na pessoa, né? Sim. Isso leva a uma outra questão, Marcelo, que eu tenho a impressão que em algum dado momento, assim, me parece que nas universidades, por exemplo, existe não só nas universidades, uma comunidade de uma forma geral, existe uma birra, talvez, entre quem é mais de humanas, vamos dizer assim, e quem é mais de exatas, alguma coisa nesse sentido, né? O que faz, por exemplo, com que eu tenho dúvida se é algum tipo de arte, por exemplo, que numa faculdade, numa escola de arte, né, ela é bem aceita, inclusive bem aceita para no futuro começar a trabalhar com isso, começar a ter disciplinas sobre isso, né, cadeiras, e assim por diante, né, que me parece que seria um caminho natural, né, começar, dado que em escola de arte se trabalha com diversos tipos de mídia, diversos tipos de arte em si, né, por que não também com arte generativa, né, me parece que existe uma certa resistência, né, que tem que ser vencida. Eu não sei te dizer, assim, porque eu falo muito do lugar de uma pessoa que veio da computação, né, e não das artes, né, então fiz o caminho nesse sentido. Eu não sei dizer exatamente como é que é a recepção dentro do meio artístico da arte generativa, mas eu também eu não tenho muitas informações que me levem a acreditar que exista uma resistência muito grande, mas ao mesmo tempo eu sinto que ela tá sendo construída através do uso predatório dessas tecnologias. Isso é uma coisa que eu sinto claramente, assim, né? Eu sinto que não existia antes. De certa forma, talvez não existisse antes porque era uma coisa quase desconhecida, a arte generativa. Agora ela está ganhando fama, só que ela está ganhando uma fama que é ruim, né? Uhum. Eu sinto isso, assim. Não só com relação aos artistas, mas com relação à sociedade como um todo, né? Claro. Para finalizar esse bloco, Marcelo, tu tem algum site ou algum repositório virtual que tu queira indicar para as pessoas verem que tipo de coisa que se produz? Eu acho que, assim, com relação a mim, eu tenho publicado as minhas artes no meu Instagram pessoal, né? O meu arroba do Instagram é marcelo.o.r.prates. E daí ali eu posto as minhas artes, né? Por enquanto é o meio que eu tenho usado para postar. Eu tenho um repositório também que é o meu projetinho mais famoso, que é o Pretty Maps, que é uma ferramenta para fazer mapas estilizados a partir de dados do OpenStreetMaps.
Vocês conseguem acessar github.com/marceloprates/prettymaps. E com relação a coisas mais gerais, eu acho que talvez a melhor indicação que eu pudesse fazer seria o próprio Open Processing, que é Open Processing. Agora eu não estou sabendo se é .org ou .com, mas ele é ao mesmo tempo que ele te permite criar esses projetinhos ali, como se fosse um Google Docs que tu abre na hora e cria, ele também é uma rede social. Então, o perfil das pessoas nessa rede é uma espécie de portfólio. E daí tu consegue ver vários tipos de arte diferente que várias pessoas estão fazendo, é bem legal. Eu pessoalmente eu sou muito fã do Pretty Maps, eu acho que tem muita coisa que tu fez muito bacana dali. Beleza. Marcelo, uma questão que geralmente remete a essas novas formas de arte é a inteligência artificial. Recentemente isso ganhou uma grande notoriedade com o ChatGPT, né, que é facilmente acessível por qualquer pessoa que tem um computador e que tem internet. O fato é que hoje a IA se tornou presente no imaginário e até na vida das pessoas, né? Mas tem uma série de dilemas, uma série de problemas, digamos, éticos, ou problemas que a gente pode questionar. E um deles é da onde que vem esses dados, porque afinal de contas, se a gente pensar em inteligência artificial, ela não aprendeu do nada tudo que ela sabe, né? Ela está tirando esses dados de algum lugar. Da onde que vem esses dados? Sim. Ótima pergunta. Eu acho que essa reflexão é super interessante. Mas respondendo diretamente a tua pergunta, né, esses modelos de linguagem, pelo menos esses mais famosos aí, e também os maiores, né, tipo o ChatGPT, o GPT-4, os modelos produzidos pela OpenAI, e isso se aplica também a modelos produzidos pela Google e algumas outras Big Tech, eles são treinados a partir de datasets que são coletados a partir de web crawling, né? Então, é basicamente um processo de vasculhar a web e baixando textos e somando esses textos para construir um dataset gigantesco, assim, com bilhões de exemplos, assim, uma quantidade realmente gigantesca de textos. E, de modo geral, quando tu tem um dataset tão grande assim, né, tem um certo trade-off que tu precisa pagar, que é tu acaba tendo mais dificuldade de filtrar esses textos, né, e de estabelecer quaisquer padrões de qualidade para filtrar os textos. Então, a gente não sabe exatamente quais são os detalhes, né, dos datasets que são usados para treinar alguns desses modelos específicos, quando eles são proprietários, mas existe muito pouco critério, né, para filtrar esses textos. E o modelo, esses modelos, eles acabam sendo, eles têm uma propriedade, né, esses tipos de modelos de aprendizado profundo, que eles acabam performando bem quando eles têm um dataset muito grande, né? Mesmo que, às vezes, a qualidade de alguns exemplos, ou de boa parte dos exemplos desse dataset não seja tão boa, né? Ele acaba conseguindo interpolar as informações e gerar resultados que são... E isso é uma coisa também que eu sempre tento dizer para as pessoas, assim, né? Esses modelos não são treinados para dizer a verdade, né? Não são treinados para... Não tem um critério... O critério matemático que é usado para treinar eles é verossimilhança, né? Ou uma formulação matemática do que poderia, que a gente considera como verossimilhança. Então, esses modelos, eles são treinados para gerar sentenças que se passem por verdadeiras, mas isso, às vezes, tem um descolamento muito grande com o que realmente é verdade, né? E acho que qualquer pessoa que usou o ChatGPT e que, né, fez algumas perguntas, talvez algumas perguntas mais complexas para ele, já deve ter percebido isso, né? Ele é muito bom em te convencer que ele está falando a verdade, mas muitas vezes ele fala, quando tu pergunta sobre algum assunto que tu entende, tu vê que ele não está falando nada com nada. Tiveram algumas polêmicas assim que surgiram a partir disso, né? Inclusive teve um modelo anterior da Microsoft, se eu não me engano, que ficou famoso porque em 24 horas depois do lançamento o cara já estava falando frases nazistas, alguma coisa do gênero, né? Claro, se tu não tem uma qualidade muito boa de onde tu está puxando isso, tu entra no submundo da internet, né? Tu vai acabar trazendo coisas bem, bem complicadas, né? Recentemente agora eu vi uma outra polêmica do ChatGPT
fazendo acusações islamofóbicas, né? Então, alguém entrava num diálogo com ele sobre terrorismo e lá pelas tantas ele associava terrorismo com o islamismo, né? Como se todos os islâmicos ou boa parte dos islâmicos fossem terroristas, quando na verdade não é bem assim, não é isso aí certamente, né? Mas além disso, né, tem uma espécie de uma mão de obra fantasma, vamos dizer assim, né? Uma mão de obra que ela é mal remunerada ou não remunerada, que está por trás da criação de conteúdo para essas inteligências, né? Sim, isso eu acho que talvez essa seja a reflexão mais importante a ser feita sobre tudo que diz respeito à IA generativa, né? Seja o ChatGPT, né, no que diz respeito a texto, seja esses modelos que às vezes são oferecidos como apps de celular, tipo Lensa e etc., que são modelos que a IA vai produzir o teu avatar, né, vai fazer uma arte com a tua imagem, ou mesmo esses modelos tipo Stable Diffusion, que tu escreve um textinho e ele gera um resultado. Acho que em todos esses casos, a questão não discutida, e eu acho que de certa forma, talvez seja por isso que se fala tanto que os donos dessas empresas ficam propagando umas teorias mirabolantes sobre como daqui a 5 anos a IA vai adquirir consciência, que é um perigo existencial para a humanidade, etc. Que são umas coisas assim que não têm respaldo científico, mas é uma maneira uma estratégia diversionista para a gente não falar do problema sério, que é a questão de que esses modelos são treinados primeiro, e acho que isso é mais claro no caso do ChatGPT, são treinados em dados que são coletados sem critério. Então, né, o caso que tu mencionou ali de discurso preconceituoso, em vários casos, né, é uma coisa que acaba decorrendo da falta de critério no treinamento desses modelos, né? Mas também tem questões tão importantes quanto que principalmente no caso dos modelos geradores de imagem, que são os direitos autorais dos artistas cujas artes foram usadas para treinar esses modelos, né? E acho que isso vale para texto e para imagem, que é a questão de dados privados ou sensíveis, né? Que os modelos de imagem, eles frequentemente são treinados em imagens pessoais das pessoas que acabam entrando nesse web crawling que eles fazem para baixar os dados, né? Então, tem todas essas, né, acho que dividiria nessas 3 questões, né? Que é a questão de viés, que vem da falta de critério na coleta dos dados, a questão de direitos autorais e a questão da privacidade das pessoas, né? Perfeito. Isso me remete a uma outra discussão que ela vai para fora da IA, né? Porque, de certa forma, tudo que a gente produz, tudo que a gente cria, não sai do nada, né? Nós somos seres sociais por natureza, né? A gente acaba, se a gente for pintar mesmo à mão, né? Se a gente for desenhar alguma coisa, isso tem a ver com alguma coisa que a gente já viu, isso tem a ver com alguma coisa que a gente já experienciou, né? E, de certa forma, com a criação de outras pessoas. É difícil a gente criar um pensamento que não veio do nada, né? Sempre vem de algum lugar. Mas o limite do que é um pensamento autoral, né? Um pensamento que é meu, para um pensamento que é de outra pessoa, quando é feito de uma forma manual, é um limite muito claro, né? Na inteligência artificial, esse limite ele é borrado, né? Esse limite ele quer dizer, é muito mais difícil saber dizer quando aquilo é uma cópia, de fato, né? Quando é um plágio, alguma coisa desse tipo, e quando é de fato uma criação inspirada, de fato, por outras coisas, né? E me parece que essa discussão, eu não sei o que te parece isso, mas assim, essa discussão, até onde eu vejo, ela não tem sido feita, ou tem sido feita com muito pouca profundidade, né? De forma que tudo está passando como aceitável atualmente, né? Sim. Eu diria que a discussão está avançando, só que, claramente, se tu for olhar, por exemplo, na Europa, eles estão muito... tem coletivos de profissionais da indústria criativa que eu tive a oportunidade de acompanhar o processo, né? O processo deles se organizando e se organizando para fazer conscientização pública e de promover debates sobre legislação. Isso está bem mais avançado lá do que aqui, do que nos Estados Unidos. Então, eu sinto que o debate está avançando, só que o problema é que às vezes a gente que tem uma visão crítica se sente meio solitário, assim, né? Porque tu vai acompanhar as notícias e a narrativa das Big Tech a respeito
dessas tecnologias, ela vence de 100 para 1, assim, todas as vezes. Assim, raramente tu vai ver alguma discussão um pouco mais crítica sobre isso. Mas eu acho que são questões que são muito interessantes da gente... Essa questão do trabalho, eu acho que é uma questão muito interessante de se discutir. E isso particularmente no caso dos geradores de imagem, né? Porque essa reflexão que tu fez, assim, de tipo, o que é, né, qual é o limite entre ser uma arte inspirada pela arte de outras pessoas e um plágio, né? Tem uma narrativa que é muito comumente utilizada pelos AI artists, e eu tento sempre fazer meio que um adendo quando eu falo isso, porque eu tenho, assim, a minha opinião de que eu não acho que a arte de IA seja uma coisa que deva ser descartada. Eu acho que tem coisas interessantes a serem feitas. Tem pessoas que estão trabalhando com IA como uma ferramenta há bastante tempo, né? Eu acho que tem vários artistas respeitáveis que usam isso como uma ferramenta, só que essa onda aí que aconteceu, a gente acaba confundindo o modelo de negócio dessas empresas que estão se beneficiando do trabalho não pago de milhões de pessoas ao redor do mundo com a possibilidade de uso de IA como uma ferramenta, né? Então, só quero fazer essa distinção. Mas com essa onda recente que tem acontecido de AI art, muitos desses AI artists, AI artists, né, artistas de IA, mas no sentido ruim do termo, né, que são pessoas que eu considero, pelo menos, que fazem um uso predatório da tecnologia, elas se justificam dizendo que não é plágio, que não é uma coisa predatória, porque é parecido, é suficientemente parecido com o que os seres humanos sempre fizeram, que é olhar artes de outras pessoas e se inspirarem, né? Mas eu tenho uma visão, né, bastante diferente disso, tanto por motivos técnicos que eu poderia citar, quanto por motivos mais, assim, de como funciona a economia desse produto, né? Porque o que essas empresas estão fazendo, né? Porque o Stable Diffusion, que é um dos modelos mais usados, ele é oferecido por uma empresa chamada Stability AI, que é tudo meio irregular, assim, né? Essa empresa financiou uma fundação sem fins lucrativos que se responsabilizou por fazer o web crawling para coletar um dataset de 5 bilhões de imagens em sites de portfólios de artistas e coisas assim, e usou esse dataset para treinar esse modelo que é a base de vários modelos desses aí que geram imagem a partir de textos, né? Então, basicamente, se apropriou do trabalho coletivamente de milhões de pessoas, né, de artistas, para oferecer um serviço que está sendo usado para precarizar o trabalho desses artistas, né, para reduzir o valor da mão de obra deles, né? Então, tem essa questão. E tem, acho que, uma questão, assim, de tipo, pô, tu tá produzindo... Às vezes eu sinto que tem uma certa mistificação em cima da inteligência artificial e as pessoas tentam tratar ela como se ela não fosse uma tecnologia ou um serviço como qualquer outro, né? Porque qualquer tipo de serviço, seja ele de software, seja ele, né, ou uma mercadoria, um produto, né, produzido por qualquer outro setor da economia, tu, enquanto consumidor, tu tem o direito de saber quais foram os insumos que foram usados para produzir aquele produto, né? E eles tentam fazer uma espécie de mistificação, assim, como se o dataset não fosse relevante, né? Como se Como se a fosse gente não vai mágica. nem dizer qual é o dataset, né? Mas isso é relevante, né? Ainda mais se vocês estão... Como é que vocês estão usando insumos que são produtos que são protegidos, produção cultural que é protegida por direitos autorais das pessoas, tu usa isso para fazer um serviço e tu não quer recompensar financeiramente essas pessoas, né? Então é muito irregular. Só que a legislação não avança com a mesma velocidade que a tecnologia, né? Esse é o problema. Claro. O que me leva a um outro ponto, que além da produção cultural, né, da produção das pessoas, tem também a imagem das pessoas, né? Recentemente, Sim. agora, a gente teve essa polêmica que rolou agora na propaganda da Volkswagen, na qual a Volkswagen se utilizou, então, da imagem da Elis Regina, que é uma artista que já é falecida, né, há vários anos, né, para cantar uma música que ela cantava e tal, para propaganda, né? Mas tu olha a propaganda, parece que a Elis Regina reviveu, parece que ela renasceu, né? E o argumento legal para isso é que a família da Elis Regina, portanto, quem detém os direitos autorais da obra dela, autorizou aquilo, ou vendeu aquilo, etc. e tal, que, portanto, não haveria problema, né? Mas me parece que isso é um passo além, né? Porque
Quer dizer, uma coisa é tu ser dono da obra, né, de alguém, né? Quer dizer, eu compro o quadro de alguém, eu posso revender o quadro de alguém. A outra coisa é eu ser dono de uma coisa que a pessoa não produziu ainda. Quer dizer, a Elis Regina não produziu uma propaganda da Volkswagen, no entanto, ela está numa propaganda da Volkswagen. Né? Não sei o que te parece isso. Eu acho muito. Eu acho que eu posso falar mais subjetiva do que tecnicamente sobre isso, né? Eu acho muito tétrico, assim, não sei. Para mim, a sensação que eu tive, primeiro, assim, eu assisti, eu fiquei meio emocionado e tal, mas para mim é muito violenta a ideia de tu conseguir usar a imagem de uma pessoa morta como. Cara, que né, publicidade, de certa forma, antes já se apropriava da imagem de pessoas mortas para vender produtos e coisas assim, mas eu acho que nesse caso não é nem tanto a apropriação pela publicidade da imagem da pessoa, mas eu acho que o que eu acho assustador é o nível de controle que tu tem da imagem da pessoa, né? Como se tu consegue transformar uma pessoa numa marionete, né? Quase como uma espécie de necromancia digital, assim, né? Eu acho muito tétrico. E eu acho que eu sinto que o efeito que isso está tendo, ou que está tentando se empurrar a goela abaixo das pessoas, assim, por parte da indústria filmográfica, assim, eu acho que é muito negativo, né? De daqui a pouco começa a entrar essa narrativa de que a gente vai poder substituir os atores por deepfake, não sei o quê. Parece que a gente está sendo empurrado para um mundo em que essa tomada de vários tipos de arte pela inteligência artificial, parece que daqui a pouco a gente começa a consumir um tipo de conteúdo que é muito frio, né? E sem alma, assim, parece que são repetições e reproduções de coisas antigas, assim. Eu acho muito triste, né? Yeah. Marcelo, nos últimos anos tem se popularizado a ideia de criptomoedas e agora, mais recentemente, de NFTs. O que seria isso exatamente? Obrigado pela pergunta. Acho que é um assunto, às vezes, difícil de falar sobre, assim, né? Porque, do ponto de vista técnico, ele é um pouco confuso, assim, né? Mas, basicamente, a ideia das criptomoedas, né? Ela foi definida num artigo. Agora não vou te saber precisar exatamente qual foi o ano desse artigo, mas que é um artigo que propõe esse conceito da blockchain, que é uma tecnologia, e propõe uma aplicação para blockchain, que é as criptomoedas, especificamente uma criptomoeda que foi a primeira, que é o Bitcoin, né? A ideia nesse sentido de aplicação da blockchain para criptomoedas, a ideia é de tu criar um sistema de monetário digital e distribuído, né? Quando eu digo distribuído é que ele não tem uma entidade central, uma autoridade central que valida as transações. Então, a ideia da tecnologia é conseguir resolver esse problema que os sistemas de transferências bancários fazem, mas de maneira que, né, consiga ser rodado com vários computadores de várias pessoas rodando no mundo, assim, e sem nenhuma autoridade central controlando nada, né? E daí, a maneira que o blockchain faz com que isso funcione é empregando alguns conceitos de criptografia, né? Acho que, explicando talvez da maneira mais simplificada possível, né? Basicamente, a ideia da blockchain é de implementar uma espécie de livro-registro digital, né? O conceito do livro-registro sabe aquele negócio quando tu vai na casa da praia com os amigos, daí cada um faz uma compra no super num dia, e daí tu vai anotando o que cada um gastou e depois tu fecha a conta, né? Então, a ideia é basicamente essa, só que é um livro-registro que ele vai sendo particionado em vários blocos, né, com várias transações, né, o tempo todo um monte de gente está enviando pedidos de transação, e daí esses blocos vão sendo encadeados, né, e daí por isso que é blockchain, né, que bloco é bloco e chain é cadeia, então é uma cadeia de blocos, e essa cadeia de blocos, ela, né, tudo somado compõe esse livro-registro, né. E daí tem um processo criptográfico, assim, né, que é basicamente uma espécie de... O truque da blockchain é criar uma armadilha para um agente que tentasse fraudar uma transação, né? Se tu tentar fraudar uma transação, que significaria, por exemplo, eu estou te devendo R$100 e eu quero não te transferir esses R$100, eu quero convencer só tu que eu te transferi os R$100, mas eu quero que o livro-registro de todas as outras pessoas não conste que eu te transferi. Para uma pessoa fazer isso, por detalhes que não cabe citar aqui,
ela precisaria gastar uma quantidade de recursos computacionais que é tão grande que ela precisaria ter mais recursos do que todos os outros agentes somados, né? Então, o truque é mais ou menos esse, né? Isso é basicamente o funcionamento da blockchain, né? E aí, só para finalizar, assim, aquele processo de minerar Bitcoin, basicamente, os mineradores são as pessoas que estão com o computador ligado, rodando esse programa aí da blockchain, e elas, é necessário que elas façam um monte de computação dentro do computador delas para que o algoritmo funcione, e elas são recompensadas com Bitcoin quando elas conseguem resolver esses problemas, né? Então, é assim que se cria o dinheiro dentro do Bitcoin, né? A ideia é basicamente assim que funciona, muito simplificadamente, o sistema. E daí a questão dos NFTs, né? Que eu acho que é o que tem a maior relação com a arte, é uma ideia de usar essa tecnologia da blockchain para criar o que, né, a promessa, a ideia do NFT foi desenvolvida por um coletivo de artistas. Agora não sei dizer se eles eram artistas generativos ou não, mas foi desenvolvida por um coletivo de artistas durante a pandemia, e a ideia era de, como é que a gente pode trazer essa lógica do mercado de luxo, de arte, para um contexto totalmente digital, por causa do isolamento da pandemia, né? E então o que eles criaram foi uma espécie de, usando a tecnologia da blockchain, uma espécie de registro digital de autenticidade de uma obra, né? Então, só que assim, eu já começo questionando essa premissa, né? Porque a ideia básica, né, é que, de fato, a blockchain, ela é uma tecnologia que te permite criar registros digitais que podem ser mantidos por meio desse sistema distribuído e que são imutáveis, né? Então, né, partindo desse ponto, seria possível, em tese, tu fazer um registro desses para uma obra de arte que tu produziu, né? Só que tem limitações técnicas no tamanho da informação que tu consegue registrar na blockchain, né? Em tese, na teoria, tu consegue registrar uma informação de qualquer tamanho, mas isso vai envolver uma quantidade de cômputo, de gasto computacional muito grande, né? Então, na prática, o que se faz é registrar o link. Tu vai fazer a tua arte digital, tu vai uploadar ela no Google Drive, alguma coisa assim, daí tu vai pegar o link do Google Drive e tu vai registrar ele na blockchain. Então, daí não é mais imutável. Não é mais imutável e também não é mais distribuído, né? Tu está usando um data center da Google, alguma coisa assim. Então, meio que de imediato, todas as premissas, né, do NFT, elas caem por terra, assim, né? Na verdade, meio que tem uma promessa e ela não é cumprida, né? Mas mesmo assim as pessoas usam porque, assim, no meu entendimento, assim, a minha interpretação das coisas é que o NFT tem uma relação com essa comunidade das criptomoedas, que é, assim, né, o mercado de criptomoedas é um mercado extremamente especulativo que acaba funcionando, de certa forma, como uma espécie de pirâmide financeira, né, que é uma espécie de jogo de soma zero, né? Quando tu lucra com um investimento que tu fez em alguma criptomoeda, isso é porque está entrando gente nova na base da pirâmide, né? Mais ou menos assim, ninguém, né? Se um ganha, o outro perde, né? E é preciso criar narrativas o tempo todo para conseguir manter esse mercado aquecido, porque se ele parar de crescer, ele implode, né? Então a ideia é essa. E o NFT é uma das estratégias que foi usada, que tem sido usada pela comunidade de cripto para manter esse mercado aquecido, né? E daí é uma coisa que é uma relação meio simbiótica, assim, né? Mutualística, né? Que o pessoal que tem, né, muito dinheiro investido em criptomoedas, né, os barões das criptomoedas, dependem do pessoal dos NFTs para manter esse mercado aquecido e interessante. E o pessoal que vende arte com NFT respinga uma certa quantidade de dinheiro desse mercado de criptomoedas em cima deles, né? Então acaba funcionando dessa maneira. Isso de maneira bem resumida. Eu achei ótimo o resumo. Me interessa muito nessa discussão, principalmente a parte econômica, né? Porque a parte econômica que eu acho das criptomoedas e dos NFTs, eu acho particularmente curiosa, para não dizer insana, né? Porque
De fato, como tu falou, é uma pirâmide, ela se constitui como uma pirâmide, né? Ela só continua existindo na medida em que tem mais pessoas entrando do que pessoas saindo, né? Porque senão tu vai ter uma implosão do sistema, né? E isso, claro, é um problema muito sério. Porque uma das grandes promessas, por exemplo, do Bitcoin e de todas as outras criptomoedas é que seria uma moeda, de fato, né? De que aquilo a gente poderia, em vez de usar real ou fora do Brasil ou qualquer moeda que seja, a gente poderia aproximar nosso celular lá e pagar com criptomoeda. O que até pode ser uma lógica interessante, né, se fosse isso de fato, né? Na prática, a gente sabe que uma transação de Bitcoin ela demora horas, eu acho que talvez um dia, alguma coisa assim. E o fato de ela ser altamente volátil faz com que ninguém aceite isso como moeda, porque afinal de contas, imagina que tu vai comprar um almoço ou no supermercado, né, com aquilo, até aquela transação se processar, aquele valor que originalmente valia, sei lá, R$100, quando se processou pode valer qualquer valor entre 10 e R$1.000, sei lá, ou entre 0 e R$1.000, fazendo com que, de fato, o supermercado, ou, né, seja lá qual for o comércio, acabe não aceitando, né? Então, como não funciona como moeda, as criptomoedas elas acabam funcionando como um ativo de investimento, né? As pessoas... A lógica da criptomoeda é eu comprei criptomoedas para investir, porque eu acho que ela vai crescer, né? Mas ela só vai crescer se mais pessoas continuarem comprando, porque ela não tem nenhum lastro na realidade, né? Por exemplo, quando a gente compra ações de uma empresa, a gente supostamente está investindo nessa empresa, a gente está investindo acreditando que aquela empresa ela vai ser bem sucedida, que aquela empresa vai crescer, que aquela empresa vai dar mais lucro, né? Alguma coisa assim. Agora, quando alguém compra um Bitcoin, a única crença por trás é de que mais gente vai comprar Bitcoin, né? Quer dizer, é a definição textual do que é uma pirâmide isso, né? Mas além disso, eu acho que tem uma outra questão. Tu estava falando do custo computacional, né? Eu acho que as pessoas geralmente não têm muita noção do que significa custo computacional, né? Para fazer essas transações, a gente precisa de muitos computadores. A gente está falando de milhões, né, de computadores ao redor do mundo, né? E o problema não é só que tem computadores que estão dedicados para fazer isso, né? Não é só o custo de produzir os computadores. São geralmente computadores muito potentes, né? Computadores muito, muito bons, que consomem uma quantidade de eletricidade bastante significativa, né? Um tempo atrás, faz anos, isso eu já vi um estudo falando que o Bitcoin sozinho estava consumindo mais eletricidade do que a Argentina inteira, né? O Bitcoin no mundo inteiro consumia mais do que a Argentina inteira, né? O que me faz parecer, né, de que as criptomoedas e o NFT eles são uma pirâmide muito onerosa para a sociedade, né? Uma pirâmide que ela tem um custo muito grande, né? Não sei se tu concorda com isso, o que tu acha? Isso é interessante, até eu ia falar e acabei esquecendo, né? Tem um economista, eu não vou falar o nome dele, porque eu não tenho certeza se é o que eu estou pensando e não quero colocar a palavra na boca de outra pessoa. Mas tem um economista que eu acompanhava quando eu ainda estava no Twitter, que ele citava, ele descrevia isso que eu falei antes, né, que é um jogo de soma zero. Ele vai além e diz, não, é um jogo de soma negativa, né, porque o sistema das criptomoedas, ele tem externalidades negativas para a economia. Ele não só, né, para uma pessoa lucrar, a outra tem que perder, como para o sistema se manter em funcionamento, tem uma quantidade enorme de energia, de recursos que tu gasta para manter isso em funcionamento. E eu não tenho a comparação aqui, mas as pessoas fazem os cálculos de comparação assim de tipo como é que o Visa, né, o negócio dos bancos normais se compara em termos de energia, em termos de velocidade de transação com Bitcoin, e é uma coisa completamente assustadora, assim, né? Tipo, é muito mais ineficiente em todos os aspectos, né? Tem essa questão da energia, tem essa questão do tempo, né? E tem a questão até do hardware, né? Que eu acho que é uma coisa muito louca, porque esse processo de mineração, ele é muito custoso computacionalmente, e os mineradores, eles têm tipo galpões, assim, com um monte de computadores, com várias GPUs top de linha, porque, enfim, não vou entrar em detalhes técnicos, mas o processo de minerar, ele equivale a testar exaustivamente várias combinações de números até chegar na resposta. Então, é uma coisa exaustiva que não consegue otimizar. Então, tu tem que deixar a GPU rodando, assim, torando, assim, e destrói as GPUs, e o tempo de vida das GPUs que são usadas para mineração é bem menor. Isso tem um impacto na cadeia produtiva
das GPUs, né? Então, os custos desse tipo de hardware aumentaram bastante, eles aumentam bastante conforme o mercado de criptomoedas vai se tornando aquecido, né? Então, eu acho que é muito interessante pensar nessa lógica, né? De que, na verdade, é um jogo de soma negativa, né? Tem externalidades muito ruins para a economia real, né? Além de não resolver nenhum problema prático muito interessante, além de oferecer uma opção para criminosos conseguirem, né, fazer transações ilegais e não serem detectados, né? Acho que esse é o grande problema que o Bitcoin resolve. Mas além disso, agora falando especificamente dos NFTs, né, dessas imagens registradas, na minha cabeça eu costumo pensar geralmente o registro dessas imagens na blockchain como uma espécie de um cartório virtual que tu gasta muito mais dinheiro do que se fosse registrar num cartório, que já é caro, né? Porque tu está gastando em energia elétrica, né? Uma coisa bem pesada. Mas além disso, uma coisa a impressão que eu tenho, olhando de fora dessa comunidade, é de que existe uma atividade criminosa, talvez, de registrar imagens que não são suas, né? O cara vai lá e registra uma imagem, sei lá, ele pega uma imagem que alguém produziu na internet e ele vai lá e registra como se fosse dele, né? Tem acontecido isso? Ou tu acha Sim. que... É interessante tocar nesse ponto, né? É uma coisa que aconteceu comigo e aconteceu com várias outras pessoas, né? Que, assim, tem grupos de pessoas envolvidas nesse mundo dos NFTs que tem uma certa estratégia de abordagem para artistas, que eles chegam ali, alguns nem abordam, alguns só roubam na cara dura, mas às vezes eles chegam ali e dizem, a gente está fazendo um projeto, a gente gostou das tuas artes, a gente vai querer, né, pedimos a tua permissão para vender elas como NFT, a gente vai te dar alguma coisa, né, vai te dar uma certa margem de lucro e tal. E, né, muitas vezes eles simplesmente não pagam e tal, e tem gente que simplesmente chega lá e vende arte de outras pessoas na cara dura, porque o jogo do mercado de NFT é uma coisa muito mais de quantidade do que qualidade, né? Então é como se fosse uma loteria, né? Tu vai tentando publicar várias coleções, várias coisas, e eventualmente tu consegue vender, e logo depois... Oi? Alguma cola, né? Coloca 1 milhão lá. Cola, né? E, na verdade, tu só precisa enganar a primeira pessoa, né? Porque tu vende, né? Tu diz que é uma coisa original, tu vai vender. Um dia depois, a comunidade toda vai descobrir que, na verdade, é um plágio, né? Que não é original, daí vai perder valor de mercado. Quem tu tá lesando, além do artista, é talvez principalmente a pessoa para quem tu vendeu, né? Porque é muito volátil o valor de mercado dessas coisas, né? Marcelo, chegamos ao fim do nosso programa. Eu quero te agradecer imensamente pela tua participação, agradecer aos ouvintes e seguimos para o próximo programa semana que vem. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Até mais. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.